Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e hoje nós vamos falar sobre a reforma trabalhista. O que essa reforma trouxe de bom e de ruim para o trabalhador e para o empregador. E para participar dessa mesa redonda, eu convidei aqui do meu lado direito a doutora Cláudia Brum Monter, é advogada, formada pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Estácio. Atualmente ela faz parte das comissões OAB Mulher e Comissão do Trabalho na subseção Barra. E do meu lado esquerdo, a doutora Karina de Mendonça Lima, advogada também formada pela PUC Rio, mestranda em Direito Laboral na Universidade de Coimbra e também membro da Comissão do Trabalho da subseção OAB Barra. Doutoras, quero agradecer muito por vocês terem aceito o convite. É importante demais a presença de vocês aqui nesse programa e para falar sobre um tema tão polêmico, né, que é referente à reforma trabalhista. É um prazer estar aqui, uma honra participar, espero poder contribuir aqui. Esse convite, né? Então vamos começar? Posso começar com a doutora Cláudia. Me fala um pouquinho quais são as grandes mudanças que a CLT sofreu. Acho que as principais mudanças são as relativas às novas formas de trabalho, novas formas de contratos de trabalho. O contrato trabalho remoto, que é quando a pessoa pode trabalhar de casa ou de onde ela quiser, utilizando os meios tecnológicos necessários, tudo previsto contratualmente e sem a necessidade de controle de horário, o que é compatível com esse tipo de trabalho. Trabalho intermitente, que é aquele onde o trabalhador trabalha as horas que são necessárias para o trabalho. O contrato fica em vigor, mas numa espécie de suspensão, porque ele trabalha, recebe pelo que ele trabalhou, inclusive com os respectivos percentuais de férias e 13º, né, o correspondente àquela hora trabalhada, e fica numa espécie de contrato suspenso. Sendo necessário novamente o trabalho, ele deve ser avisado com pelo menos 3 dias de antecedência para dizer se pode cumprir ou não. Porque isso eu acho muito importante, especialmente, embora essa modalidade tenha recebido muitas críticas, mas pode ser importante para alta temporada, para períodos natalinos, de festas, enfim. E na opinião da doutora Karina? Essas são, sem dúvida, né, as principais mudanças, mas eu acrescentaria também a questão da prevalência em diversos pontos da nova legislação, né, a prevalência do negociado sobre o legislado. Né? Isso significa um afastamento do sindicato sobre aquelas normas que vão reger os contratos de trabalho. Isso tem um lado positivo de criar uma certa desburocratização da relação de emprego, né? Ou você vai poder negociar, empregados e empregadores vão poder negociar diretamente, mas eu acho que isso num cenário de uma relação que é naturalmente desigual, que é a relação de trabalho, isso pode ser bastante nocivo, porque isso deixa a gente tem que pensar que o sindicato, o objetivo principal do sindicato é que ele venha equilibrar essa relação desigual. Então, quando a gente afasta o sindicato, deixando que o empregado possa negociar em diversos pontos diretamente, a gente está deixando que ele, em diversos pontos, possa negociar sem uma proteção que lhe seria natural se tivesse o sindicato. Na teoria, isso até poderia, né, ser uma coisa importante, eu concordo com você na teoria. Agora, na prática, o que a gente vê hoje em dia é uma série inúmeros sindicatos que não são legítimos, que na verdade estão ali apenas para receber a sua contribuição, né, sindical, e que na verdade não representam efetivamente os interesses do empregado, estão mais interessados na própria estrutura sindical, entendeu? E nesse sentido a reforma traz vários dispositivos onde a presença do sindicato vai sendo prescindível, ou seja, há realmente dentro da reforma muitos dispositivos onde o sindicato não precisa mais participar, dando uma autonomia aos empregados. Vamos falar um pouquinho sobre os prejuízos que vão ocasionar para a mulher? Quais são os prejuízos, na verdade, que as mulheres irão sofrer aí com essa reforma trabalhista? Olha, eu acho que um prejuízo que é comum a todos os trabalhadores, mas que no caso da mulher ele se potencializa, porque a gente sabe que a mulher, em sua grande maioria, tem ainda um esquema de que nem todos os homens participam, né? A gente sabe que de um modo geral é a mulher que faz a dupla jornada, né? Que tem os seus trabalhos, depois trabalha em casa, né? E o que acontece? Quando você tem uma legislação, como a gente vai passar a ter, em que em diversos tipos de trabalho, de diversas formas,
é permitido que o trabalhador ele tenha uma maior extensão, até uma prorrogação da sua jornada de trabalho, chegando até em alguns pontos a poder trabalhar 12 horas por dia em algumas situações, né, em alguns tipos, isso para a mulher é bastante negativo, porque a gente está aumentando a jornada dela de trabalho, sabendo que ela continua com a sua jornada, a sua dupla jornada. E, paralelo a isso, tem um risco muito grande, tem algo que foi muito nocivo para a mulher, que é a possibilidade da mulher gestante e lactante poder trabalhar num ambiente insalubre. É claro que isso não é generalizado, não vem de uma forma absolutamente desregrada. A lei estabelece alguns parâmetros, depende do tipo de insalubridade, se é em grau máximo, grau médio, em grau mínimo. Tem a possibilidade de ser o atestado fornecido pelo médico de confiança da mulher, mas a gente sabe que isso vai de encontro à saúde pública, né? Vai de encontro à saúde da mulher, que vai sim poder estar trabalhando nesses ambientes, porque antes era vedado. Do bebê também. Do bebê também, exatamente. Tem o bebê. Só é importante ressaltar que essa questão está vinculada realmente apenas à insalubridade, grau médio e mínimo, né, máximo não é possível, e está vinculada também à condição do atestado médico do médico da mulher. Então, se esse médico considerar que aquele ambiente é de uma insalubridade que não vai gerar prejuízo para a mãe ou para o bebê, ele pode autorizar, e só mediante esse atestado que é possível o trabalho. E aí eu acho que é complicado, porque quando a gente fala no grau médio e grau mínimo, nós sabemos que nós temos organismo diferenciado. Então, de repente, para você não vai te atingir Com tanto certeza. quanto para mim. Então, realmente deixa as mulheres, né, grávidas numa situação bem delicada, né? Joga a questão para o médico da mulher, porque veja bem, a lei fala no médico da mulher, ela não para individualizar realmente a questão, e dependendo realmente da condição de cada pessoa, é o médico dela, a lei não fala que é a previdência, que é o médico da empresa, é uma condição realmente individual, vai depender da mulher, da condição do bebê também, né? E do ambiente de trabalho. Mas eu acho que tem umas particularidades que precisam ser mais, assim, observadas mais a fundo nesse contexto. Primeiro, quando você define que o ambiente ele é insalubre, você já está dizendo que ali tem alguns agentes que já são demasiadamente nocivos, né? Ele já é insalubre porque já está acima do que a gente normalmente está habituado, né? do que o nosso organismo suporta. Então, quer dizer, quando você já está num ambiente insalubre, você já passou de um limite. Quando você permite, você vai permitir que ela trabalhe dentro daquilo que já é acima do limite para o nosso corpo, você vai permitir que ela, grávida ou lactante, trabalhe naquele ambiente. Além disso, a lei, mais lá à frente, quando ela começa a falar em alguns pontos que podem ser negociados, esses que a gente falei anteriormente, né? Que pode haver essa negociação direta entre empregado e empregador, um desses pontos está exatamente no nível de insalubridade, né? No grau da insalubridade. Então, quer dizer, eu vou poder alterar esse nível, então eu vou permitir que a mulher possa vir a trabalhar em outro Aqui desses. eu quero fazer uma parte assim, a questão da negociação do nível de insalubridade, eu acho que é questionável altamente em razão do que está na Constituição. Exato. Que não pode se mexer no que está ali, então questionar por meio de negociação, o que é grau máximo, médio ou mínimo, eu acho que é uma coisa altamente E me questionável. trouxe um pensamento também. Imagina que de repente, por exemplo, o médico deu um atestado sem conhecer o local, só, né, porque a mulher vai ter que relatar para ele como é o local, e de repente o filho dela nasce com um defeito proveniente daquela. Aí vai se culpar o médico. O médico será o responsável. A rigor seria responsabilidade. Só que né? só tem um detalhe também. Quando há insalubridade no ambiente, a empresa é obrigada a manter os mapas periódicos da insalubridade ali. Então, o profissional ele vai ter que ter segurança de dar o atestado dando, né, pode trabalhar, ou se não tiver segurança, não pode trabalhar. E mais, o ambiente insalubre também a gente sabe que existem os equipamentos de proteção individual. Então, a depender do grau de insalubridade, mínima especialmente, dependendo do protetor que a pessoa use, essa pode ser neutralizada a insalubridade. Mas eu acho que ficou tão perigoso para a mulher, porque olha só, nós sabemos que tem empresas que não permitem que a mulher engravide. Né? A gente sabe disso. Então imagina agora para a mulher que de repente trabalha num determinado local, que já existe uma insalubridade
e ela sabendo, olha só como que ficou muito mais um delicada a situação para a mulher. E ainda tem mais um detalhe, a lei ela prevê que a mulher, ela sendo, vamos supor que tudo aconteceu de forma correta, o empregador aceitou aquele atestado médico particular, que também já é algo duvidoso, a gente não pode dizer que todos, é claro que não é regra, a gente sabe que há maus e bons empregadores. Sim. Então o fato de eu, mulher, chegar lá com o meu atestado dizendo que eu tenho que me afastar, não significa que o meu empregador necessariamente vai aceitar aquele meu atestado e eu vou ser colocada numa... Se não tem, ela só pode trabalhar no ambiente insalubre com atestado. Não, então, entendeu? sim, aí o... Com atestado autorizando quando ela pode ser afastada, né, e se ela estiver num de grau mínimo, ela pode ser afastada se ele der um atestado dizendo que não pode. Porque antes o que você tinha era que a mulher não trabalhava em ambiente insalubre. Isso gera uma segurança. Sim, mas ainda é assim. Quer dizer, ainda não, será ela assim. Poderá ser ela assim, não né? pode trabalhar. Sim. Só pode trabalhar se tiver o atestado. É o que diz a lei. Não, então, mas aí o problema é o seguinte... Então a proibição, a rigor, existe. Só se transferiu pela lei a possibilidade do trabalho, desde que um profissional escolhido pela mulher diga que ok. A dificuldade vai ser realmente, como a Amanda pontuou, de um profissional de saúde, por exame do mapa ali, ok trabalha, ok não trabalha. Pode ser que na prática essa autorização não venha nunca. Eu acho que essa prática que vai ser complicada para a mulher, principalmente se a gente considerar que o empregador, a mulher pode ser afastada, né, vamos considerar que tudo correu bem, ela foi afastada, cabe ao empregador manter o salário dela e o adicional de insalubridade. E a gente sabe que toda vez que você responsabiliza o empregador por ele manter um acréscimo, as coisas não acontecem de uma forma tão harmônica. Essa discriminação, na verdade, em relação à mulher que vai ter bebê, que não vai, está na idade fértil, casou agora, ela, na verdade, é proibida, mas ela existe já, né? Ela já existe. Eu acho que a lei deu uma ajudinha, mas é verdade, já é uma realidade que a mulher já trabalha com isso. A né? mulher já ficou numa situação mais delicada. Ficou um pouco ainda, pior, né? eu acho. A gente dá aquela sensação de que a gente porque... evolui, mas o quanto a gente retrocede, né? Como as coisas ficam complicadas, porque acaba a mulher tendo que desistir do trabalho se ela realmente quiser realizar o sonho de ser mãe, né? Porque ela vai sempre pensar no bebê, ela não está nem pensando nela. Ela está pensando as consequências, né, dos prejuízos que de repente vai ocasionar ao bebê dela. Então vai fazer com que muitas vezes ela peça demissão, né, e aí eu acho que ou que ela lamentável. não peça, pode perder oportunidade de trabalho, enfim, são coisas que já existem, né? Infelizmente. E aí veio mais ainda aí uma atuação bem machista, né? Não tem como a gente não falar sobre isso. E aí, continuando, vamos embora. Quais são os maiores benefícios da CLT para o empregador? Bom, para o empregador, eu acho que são muitos os benefícios, né? Assim, o primeiro, você tem essa questão de você poder negociar diretamente com o empregado. Isso é um benefício muito grande para o empregador, porque ele não vai precisar mais... Ele está numa situação de desigualdade, ele tem um poder maior naquela relação, né? Eu sou o empregador, é claro que isso me deixa numa condição mais favorável. E aqui eu não estou falando do trabalho, da relação entre empregador e empregado médio, né? Não de empregados de alto escalão, que a gente sabe que aí é um pouquinho, a situação é um pouco mais igualitária. Mas para o empregado médio, né, brasileiro, você poder negociar diretamente com ele, você sabendo que há necessidade, ainda mais no nosso país, que é uma necessidade de se agarrar o emprego que você tem atualmente, né, para não cair nessa margem de desemprego absurda que a gente tem. Então, a possibilidade de você impor alguma coisa ficou muito mais fácil agora para o empregador, sem dúvida nenhuma, né? Para quem quiser impor, não estou dizendo que todos vão impor, mas quem quiser vai encontrar um campo para isso. E essa é uma vantagem bem grande e acho que também, de um modo geral, houve uma boa... enxugou bastante a folha de pagamento do empregador. Né? A lei, em diversos pontos, ela faz algumas alterações quanto às verbas, né, de natureza remuneratórias e indenizatórias. Um exemplo seria a questão, em alguns casos, quando você tem, hoje em dia, né, você é obrigado a tirar o salário, o intervalo para descanso e almoço, continua tendo essa obrigatoriedade, que pode ser até pelo menos 30 minutos.
Só que a grande diferença é que hoje em dia, se você tira os 30 minutos que você não tirou, eles vão ter que ser pagos, só que eles não são mais pagos como verbo de natureza remuneratória, e sim indenizatório. Isso significa que ele não vai refletir sobre uma série de outros verbos, como férias, 13º. Então, quer dizer, a lei alterou algumas coisas que vai fazer com que aquele empregador pague muito menos. Então... E para o reclamante? Para o empregado, acho que assim, essa lei, não dá para a gente negar que ela é mais benéfica para a empresa, para as empresas de um modo geral, que são no bojo da lei você vê isso. Agora, por outro lado, existem algumas coisas que eu acho benéficas sim para o empregado, que seria, por exemplo, não é mais obrigatório o recolhimento da contribuição sindical. O empregado tem o direito de dizer, não quero pagar isso, não autorizo. A rigor, ele não autoriza. Só deve pagar se ele autorizar. Então, isso eu acho importante. A formação de comissão também no interior da empresa, para empresas com mais de 200 funcionários, representantes eleitos pelos empregados, para lutarem pelas questões de interesse dos empregados, o que eu acho importante para empregados de fábricas, indústrias, isso é uma coisa que eu acho bacana, sem ter a necessidade daquela vinculação com o sindicato. Acho bacana também a questão da inclusão da cláusula de arbitragem para empregados que recebam mais de 2 tetos do benefício da Previdência Social, que hoje está numa faixa de R$11.000. A arbitragem eu acho importante, o empregado desse nível, portanto, pode incluir isso no seu contrato, não precisa ir à justiça, né? E, além disso, a gente tem que estar sempre atento que essa lei, ela alterou dispositivos da CLT, mas que o artigo 7º e seguinte da Constituição Federal estão ali, garantindo os direitos básicos e que não são, de forma alguma, negociáveis pelos empregados e nem pelos empregadores. Então, sempre o empregado vai ter a possibilidade de questionar, ou na arbitragem, ou judicialmente, qualquer questionamento ele pode levar à justiça, se ele entende que teve algum prejuízo. O que se falou muito da reforma, que vai acabar com a justiça, do trabalho, que não vai ter mais, eu acredito que não. Eu acho que, de uma certa forma, vai até incrementar o número de processos, porque os questionamentos podem vir a ser grandes. A liberdade que a lei dá de um lado para o empregador, a depender do que você faça em termos de interpretação em conjunto com a Constituição, pode gerar mais litígio. Nesse ponto eu concordo, né? Acho que realmente vai ter um aumento muito grande de demandas do seu trabalho. É claro que a Constituição ela não foi afastada de forma alguma, e exatamente por isso existem vários pontos da lei que a gente já pode apontar agora como muitas vezes inconstitucional. A gente tem, só para dar um exemplo rapidinho, a questão dos danos morais, né? Quando ele tarifou, que a lei agora tarifou os danos morais, né? O que é um outro grande absurdo, a sua indenização é de acordo com o salário que você recebe. Então, quer dizer, as pessoas que recebem um salário maior, que normalmente estão menos sujeitas a determinados tipos de acidentes, de assédios, né? Vão receber uma indenização maior simplesmente porque o salário é maior, não é pelo dano, não é porque é tabelado com dano. E o STF ele já se manifestou, quando teve a lei da imprensa, ele já se manifestou que isso é inconstitucional. E agora a gente está com uma lei que traz isso. Então, acho que assim, é claro que a Constituição não foi afastada e a gente vai sempre poder alegar violação à Constituição. O problema é que enquanto você está empregado, enquanto você está mantendo aquele contrato de trabalho, o que essa lei fez foi permitir que algumas dessas coisas possam ser uma realidade que vai ser vivenciada pelo empregado para depois ele reclamar aquilo em litígio. Mas isso já existe até hoje. Né? Exatamente, eu acho que a lei só veio piorou um pouquinho nisso, né? Então a gente está impondo uma situação ruim para você reclamar um pouco lá na frente. Mas como é hoje. Agora, vou relação só queria botar uma relação do dano moral que eu acho importante também. Além dessa coisa, dessa questão da quantificar o dano pelo salário da pessoa, que é altamente questionável, tem a questão também de que deixa ao juiz classificar o que é o dano mínimo, médio ou gravíssimo, grave ou gravíssimo. Então, tem essas 4 modalidades de dano: mínimo, médio, grave e gravíssimo. Cada um indenizável de acordo com o valor da remuneração do empregado, mas não há assim, o que é o mínimo, o grave, o que seria o gravíssimo. Quer dizer, é uma coisa que ainda fica, apesar de ter uma tabela... Isso não virá um mero aborrecimento, né? Na Justiça do Trabalho também. Né? Não virá um mero aborrecimento. Não, foi um mero aborrecimento, você não merece... O que vai ser mínimo?
Exato. Na verdade, a sensação que dá é uma sensação. É que parece que a escravidão agora foi declarada no Brasil, né? Dá essa sensação, né? Acho que esse retrocesso que a gente está vivendo dá essa sensação. Não sei se as doutoras não concordam, mas eu acho que dá um pouquinho essa sensação, né? Porque o trabalhador, ele ficou no meio do furacão. Né? Porque ele é o hipossuficiente, ele está no meio do furacão. Né? Aquela coisa de quem dá mais. Então, então eu a gente acho que isso, por um lado, que você falou, realmente tem um lado nesse aspecto. Agora, por outro lado, tem uma questão também dos sindicatos se tornarem mais legítimos para coibir isso. Porque na medida que a própria ausência de obrigação de fazer a contribuição sindical, vai, de uma certa maneira, fazer, na minha visão, uma limpeza. Os sindicatos legítimos vão tender a permanecer e a lutar contra esse tipo de coisa. E os sindicatos que estão aí apenas para se locupletar com os valores das contribuições vão desaparecer. Então, de uma certa maneira, isso pode ajudar. Tá tão bom, mas a gente já está chegando no finalzinho, pé na hora, passa muito rápido. Muito rápido. Eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês, que eu sempre faço em todo o programa, que é um bate-bola. Eu vou fazer uma pergunta e o que vier na cabeça das doutoras, as doutoras vão responder, tá bom? Que medo, hein? Começando então com a doutora Cláudia. Direito. Direito, justiça. Mulher. Necessário se buscar os direitos, né? Liberdade. É o maior valor, um dos maiores valores da vida, liberdade. Democracia. Precisamos resgatá-lo. Justiça. Que deve se buscar sempre. Reforma trabalhista. Uma necessidade incrementada de uma forma negativa. Doutoras, muito, muito, muito obrigada. Foi maravilhoso o programa. Pena que a gente tem um tempo, dá vontade de ficar mais e mais e mais. Mas já estão convidadas para um próximo programa. Quero muito, muito, muito tê-las aqui de novo. Tá? Obrigada por terem aceito o convite. Obrigada. Obrigada pela participação. Foi Não ótimo esqueçam, participar. se inscrevam no canal e participem lá Com dando ideias, que é certeza. importante. Com certeza. E nós ficamos por aqui, tá? Eu espero vocês, mandem e-mail pra gente, é importante, mulheresadvogadas do século XXI, @gmail.com. E se inscrevam lá no canal, é lá no YouTube, entra lá e se inscreva porque é importante a participação de vocês.